Para ser uma baronesa, é preciso quebrar padrões. Vamos falar de padrões? Padrão é termo geral usado para descrever modelos ou formatos comuns que se repetem em algumas circunstâncias. Aqui neste vídeo, vamos falar de padrões de comportamento. Assista o vídeo até o final se você quer ver a sua vida transformada. Se você não me conhece, bem-vindo ao canal. Eu sou Yara Suez e este é o canal das Baronesas. Os padrões de comportamento fazem parte da vida de qualquer pessoa. O fato é que não temos consciência do quão presentes eles estão no nosso dia a dia. Todos nós temos padrões de comportamento. Quando ele não nos prejudica, está tudo bem. Mas quando esse padrão tende a ser destrutivo, ele prejudica não só a vida no modo geral da pessoa, como também atrapalha o seu equilíbrio emocional e a sua felicidade. Para entender melhor o que são e como quebrar esses padrões de comportamento, vamos olhar alguns exemplos para entendermos melhor como quebrar esses padrões e como eles podem nos prejudicar no dia a dia. Uma vez que os padrões de comportamento vêm da repetição de situações, essas situações repetidas em determinados momentos podem acabar nos prejudicando e, na grande maioria das vezes, não conseguimos entender o motivo. Embora não seja uma missão fácil, é preciso reconhecer esses padrões e querer mudar. Essa mudança precisa ser de forma graduativa e levará certo tempo. Não será daqui para aqui. Já adianto, não será daqui para aqui. Afinal de contas, estarás a deixar de fazer algo que sempre fizeste, da mesma forma durante toda a vida, para fazer de forma diferente. Mas primeiro, vamos perceber por que desenvolvemos esses padrões. A maioria dos padrões de comportamento vem do nosso inconsciente e são desenvolvidos pela influência de vários fatores, como o nosso ambiente familiar, amigos, escola, TV, etc. Vários outros fatores externos que contribuem para o desenvolvimento dos nossos padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento estão enraizados na nossa mente e nos fazem agir quase que de forma inconsciente, quase que deixando de lado o lado racional. Por isso eles podem ser tão nocivos. Então vamos ver alguns exemplos desses padrões de comportamentos nocivos que prejudicam a nossa vida. Existem diversos padrões de comportamento, uns mais comuns e outros nem tanto. O fato é que cada um possui o seu padrão de comportamento que vem de forma inconsciente e nos leva a agir de forma repetida. E um exemplo disso é a procrastinação. Procrastinar a tomada de decisões e deixar de correr atrás, de colocar em prática aqueles que são os nossos sonhos e objetivos, é um exemplo de padrão de comportamento nocivo, porque deixamos de colocar em prática aquilo que nós desejamos e isso nos frustra. E essa frustração nos impede de vivermos uma vida mais feliz. Eu mesma sofro com isso. Para ilustrar melhor, vou dar o exemplo da dieta. Quem nunca ouviu uma pessoa que diz, na segunda-feira eu começo uma dieta, e quando chega a segunda-feira, nunca começa e nunca faz, esse dia nunca chega. Ela adia para começar num dia melhor, que ela considera ser um bom dia para começar uma nova atividade, e esse dia acaba nunca chegando. E isso acaba gerando muita frustração, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer aquilo, e acaba não conseguindo fazer mesmo. Podemos entender com isso que essa é uma característica muito comum, de adiar as coisas que podemos fazer naquele exato momento, mas preferimos deixar para fazer num outro momento, e acabamos não fazendo absolutamente nada. Outro padrão muito comum, que também faz parte da grande maioria das pessoas, é de querer encontrar um responsável ou culpado para tudo. E isso acontece em qualquer ambiente. Pode ser no trabalho, no ambiente familiar, em qualquer ambiente esse tipo de coisa acontece. Um exemplo disso é quando acontece algo no trabalho, geralmente quando algo dá errado. A pessoa sempre procura maneiras de tirar a sua responsabilidade e transferir para outra pessoa. Nunca queremos assumir as nossas responsabilidades. Eu, pessoalmente, já fiz muito isso, principalmente na faculdade. Eu tirava negativa, chumbava, depois dizia que é porque o docente controla muito, é porque a colega não me deu no teste. Sempre procurava tirar a responsabilidade para outra pessoa. Nunca assumia que eu é que não estudei, eu é que não me dediquei. Simplesmente atirava a culpa para outra pessoa. Se você também já fez isso em alguma situação na sua vida, me conte aqui nos comentários. E se esse vídeo está lhe ajudar de alguma forma, deixe o seu like no vídeo e não se esqueça de se subscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre autoconhecimento, vida organizada e feliz. Um outro padrão muito comum é o de relacionamentos. Se você vem de uma família em que seu pai traia muito a sua mãe, por exemplo, e até ter filhos fora e tudo mais, tem duas opções, das duas uma. Ou você vai ter um relacionamento tóxico, idêntico ao de sua mãe, um marido que vai te trair, que você vai tolerar, ou
você vai ser a amante, porque você vai descobrir que para ter a atenção dos homens, neste caso do teu pai, você precisa ser amante, porque ele tem as outras amantes. Então, estes são padrões comportamentais nocivos. Isso é uma coisa muito comum que acontece na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Acabam prejudicando aquela que é a nossa felicidade. Afinal de contas, o que nós queremos é ser feliz. Nós viemos aqui para ser feliz, nós não merecemos muito menos do que ser feliz. Aqui citei apenas 3 exemplos de padrões comportamentais que são nocivos, mas eles estão presentes nos mais diversos aspectos das nossas vidas, nos atrapalhando e confundindo as nossas ações racionais. E você deve estar a se perguntar, mas como posso identificar padrões de comportamento? Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sempre falo do autoconhecimento. O autoconhecimento é a única forma que tem para poder quebrar padrões de comportamento. Porque o autoconhecimento ajuda a identificar em si os padrões de comportamento. Você consegue identificar quais são os padrões de comportamento que você tem e se eles são nocivos para a sua vida ou não. E, desse modo, procurar formas de quebrar esses padrões para, desse jeito, ter uma vida muito mais plena, muito mais leve. Se você não me acompanha nas redes sociais, então este é o momento, siga-me nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @YaraSuez. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. O que é preciso entender é que, de certa forma, os padrões têm um vínculo com a recompensa. De forma mais clara, para poder entender, para cada padrão, uma necessidade está a ser alimentada. Portanto, é desse modo que os vícios daquelas ações e sentimentos se repetem. E nesse ciclo vicioso que vivemos, ao tentar evitar determinadas situações, acabamos caindo em novos padrões e o ciclo vai se repetindo à medida que o tempo vai passando. Você vai repetindo ciclos nocivos, ciclos nocivos, ciclos nocivos, ciclos nocivos. É por isso que eu digo que é difícil depois quebrar esses padrões, porque é uma coisa que você vai fazendo durante a vida toda. Agora vamos falar das consequências dos padrões de comportamento. Ter um padrão de comportamento pode passar despercebido em determinadas situações ao longo da nossa vida. Porém, nem sempre esses padrões de comportamento nos trazem um retorno positivo. Muitas das vezes é o contrário. Ou seja, essas respostas repetidas em várias situações nos prejudicam e muitas das vezes não sabemos o motivo. Por vezes, lidamos com ansiedade, com estresse e outras dificuldades sem entender que isso pode ser resultado dos nossos padrões de comportamento. Até certo ponto, esses padrões podem ser considerados normais porque muitas pessoas têm. O problema é que devemos prestar atenção é quando esses padrões acabam interferindo na nossa vida de forma negativa. Veja uma área que não dá certo. Procure olhar para os seus padrões de comportamento nas várias situações dessa área e você vai poder analisar se esses padrões te prejudicam ou não. Analise. Aquela área que você vê que não está a dar certo, analise essa área mesmo. Veja o que você tem feito de repetido que acaba fazendo com que tudo acabe desandando. Vou dar um exemplo. Você tem relacionamentos que não dão certo, sempre terminam da mesma forma. Você procura olhar quais são os padrões de comportamento que você tem tido durante os relacionamentos, o que faz com que os relacionamentos não durem ou terminem da mesma forma, de forma drástica. Eles podem nos prejudicar, os padrões comportamentais, podem nos prejudicar na nossa vida profissional, amorosa, financeira, relacionamentos interpessoais com pessoas no geral, em coisas simples do dia a dia e principalmente trazem danos e malefícios para a nossa saúde psicológica e nos tiram a alegria da vida. Por isso, é importante buscar ajuda para atingir o autoconhecimento e, deste modo, identificar esses padrões e fazer as mudanças necessárias para a sua vida. Mas então, como quebrar esses padrões de comportamento? Quebrar esses padrões não é tão simples assim. Requer muita força de vontade e, acima de tudo, o desejo de querer mudar por parte da pessoa. Afinal de contas, o desejo é individual. É importante ter em mente que nesse processo de mudança ainda iremos repetir o padrão que desejamos mudar, porque esse processo nunca termina. Ele é um processo para a vida toda. Mas o mais importante é não desistir na primeira recaída. O processo é a longo prazo, mas se realmente estiveres focada em mudar, vais ver mudanças num curto espaço de tempo. E nesse processo, separei algumas dicas para te ajudar a quebrar padrões de comportamento nocivos. Veja a seguir. Primeira dica: buscar o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento nem sempre é uma tarefa simples, mas com ele conseguirás tratar questões internas e, desse modo, buscar o autoconhecimento e quebrar os padrões comportamentais que têm sido nocivos e têm prejudicado a sua vida. Então, para buscar o autoconhecimento, pratique meditações, técnicas de concentração, mindfulness, enfim, oração.
São várias formas de conseguires buscar o autoconhecimento. É olhar em si, parar para refletir, parar para meditar, parar para olhar dentro de si. Então, desse modo, você vai conseguir buscar autoconhecimento, você vai conseguir entender questões internas que te fazem repetir padrões de comportamento que são nocivos para a sua vida. Ao praticar essas técnicas de meditação, de concentração, podemos evitar desvios no processo de quebra de padrões de comportamento. Segunda dica, identifique o padrão. Com autoconhecimento, identificar o padrão será uma tarefa muito mais simples, muito mais fácil. Por isso, é necessário prestar muita atenção em si para entender e encontrar o que está de errado e precisa de mudança. Então, pare para olhar para si, identificando o padrão. Você basta identificar o padrão, basta ter o autoconhecimento, você já vai facilmente identificar o padrão. E ao identificar o padrão, você vai conseguir perceber onde é que está errado e procurar formas de mudar. A terceira dica é a mudança. A mudança é um passo muito importante e ela só depende de si. Não há outra pessoa que vai mudar por si. A mudança depende única e exclusivamente de si. E como disse antes, esse é um processo longo. Vão haver recaídas, vão haver momentos que você vai repetir padrões de comportamento que você quer mudar. O importante é não desistir, é manter o foco na mudança que você quer na sua vida. Manter o foco naquilo que você quer para a sua vida. Essa é a coisa mais importante. As recaídas sempre vão acontecer, aí sempre vai repetir padrões, vai se ver no momento que estou a repetir padrões, estou a fazer isso, estou a fazer aquilo. Mas não é por estar a fazer isso, ficar, desistir, pensar que eu sou assim, terminou aí. Não, tenha foco, não desista, continue atrás, continue a buscar mudanças na sua vida, porque nós viemos para isso, nós viemos para mudar, nós viemos para expandir, nós viemos para crescer, para melhorar como pessoa. Cada dia que passa, nós estamos aqui para melhorar. Então, primeira dica é ter autoconhecimento. Segunda dica, identificar o padrão. Terceira dica, praticar a mudança, que depende única e exclusivamente de si. Depois que você consegue o autoconhecimento, identifica o padrão, a mudança já é uma questão já individual. E para concluir, resumindo tudo, padrões de comportamento são nocivos e atrapalham-nos no nosso dia a dia mais do que podemos imaginar. É preciso entender e identificar quais são os padrões para então podermos enxergar como podemos mudar, como podemos melhorar, porque viemos aqui para mudar. Como eu disse antes, nós viemos aqui para mudar, para melhorar. Não podemos ficar naqueles padrões e ficarmos, eu sou assim, isso acontece assim, eu sou azarada nos relacionamentos, eu sou pobre, eu sou tudo de mal, né? Você identifica esse padrão e se conforma com ele e diz que eu sou assim. Não. O importante é mudar. E nós viemos aqui para mudar, nós viemos aqui para evoluir, nós viemos aqui para progredir, para expandir. O processo de quebra de padrões é um processo delicado. E que quando é feito aliado ao autoconhecimento pode gerar realmente resultados muito, mas muito positivos na vida de quem o pratica. Falo isso com conhecimento de causa. Se funcionou para mim, também acredito que pode funcionar para si. Isso funcionou na minha vida de várias formas, em várias áreas da minha vida. Eu estou a procurar melhorar e conseguir, de certo modo, quebrar grande parte dos padrões de comportamento que me faziam viver uma vida escassa, numa vida sem emprego, numa vida sem dinheiro, numa vida sem relacionamentos recíprocos. Então, se isso funcionou para mim, eu acredito que pode funcionar para si. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, subscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Me siga também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @YaraSuez. E me conta aqui nos comentários quais os padrões têm atrapalhado a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.